Meus irmãos, sejam muito bem-vindos à nossa quarta aula, sobre oratória. É motivo de muita alegria, motivo sempre de regozijo estarmos juntos para aprendermos mais e estarmos crescendo na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. E hoje nós vamos falar especificamente de como a oratória, alguns meios, na verdade, só que do ponto de vista negativo. Nas primeiras aulas, especificamente na primeira aula, nós fizemos ali uma introdução sobre o que é oratória e observamos de modo panorâmico quais são as implicações de ter uma boa comunicação na nossa vida. Nós aprendemos também que a oratória ela não se aplica unicamente, exclusivamente à nossa vida ministerial, mas é muito importante nós sabermos nos expressar em todas as áreas da nossa vida, quer seja na nossa casa, quer seja no nosso trabalho, quer seja na faculdade, na escola, em qualquer lugar. Nós sabemos também que a Bíblia nos orienta a termos um falar que seja temperado com sal, que seja agradável aos ouvintes, que traga e que gere edificação às pessoas que nos ouvem. Bem como a Bíblia também nos orienta a sermos, não apenas no nosso falar, mas também na nossa vida, a sermos como sal da terra, que tem o efeito de preservar o mundo do seu declínio moral e gradativo. E nas nossas últimas duas aulas, nós falamos também um pouco de como nós devemos nos portar quando nós estamos falando em público. Nós observamos e nós aprendemos que a oratória e a comunicação não se resume unicamente às nossas palavras, mas também o nosso semblante, mas também a nossa maneira de nos portarmos, a nossa postura, também falamos muito. Então, nós temos a comunicação verbal, ou seja, aquilo que nós falamos, e nós temos também a comunicação não verbal, que é quando você observa, olha para a pessoa e percebe que pela postura daquele indivíduo, ou ele está confortável com a situação, ou ele está desconfortável, ou ele quer simplesmente sair dali, ou ele quer, enfim, é perceptível pelo semblante, é perceptível pelo comportamento, que, enfim, traz e transmite alguma ideia, alguma mensagem. E hoje, especificamente, na nossa aula de número 4, nós vamos falar sobre o que nós não devemos fazer. Na nossa aula, nós vamos nos ater e ter essa característica um pouco mais negativa, porque são erros que nós podemos cometer e que nós podemos observar que outras pessoas cometem. Então, como é que nós devemos nos portar? Ou melhor, quais são os erros que nós devemos evitar quando nós estamos falando em público? Então, se você tem a sua apostila com você, eu vou pedir que abram a sua apostila na página de número 12, tá? Logo embaixo, no finalzinho da página, você vai encontrar uma caixinha dizendo assim, o que não devemos fazer. E justamente é a partir daí que nós vamos dar continuidade ao nosso estudo, à nossa aula. Então, muito bem. Vamos imaginar agora que você foi escalado para fazer direção, que você foi escalado para trazer uma reflexão, quer seja no culto de mocidade, quer seja na reunião da sociedade feminina, e você está pronta, você está pronto, você vai até o culto e você está diante dos irmãos. Existem algumas pessoas que cometem esse primeiro erro, quando está na frente. Você tem um púlpito na sua frente ali, E o que acontece? Número 1, muitas pessoas acabam se escorando no púlpito. Acabam se escorando, não apenas no sentido de você apoiar um braço, não apenas no sentido de você trazer uma ênfase na sua mensagem, mas tem pessoas que se debruçam em cima do púlpito. E isso não é uma boa imagem. Então nós temos o nosso primeiro ponto, não se escorar no púlpito, nem se encostar pesadamente nos móveis, na parede, etc. Considere o efeito psicológico que isso pode causar. Se eu estou aqui ministrando uma aula, se eu estou aqui transmitindo o culto, ministrando o culto, se eu estiver na direção, eu não posso ficar o tempo inteiro assim. Eu posso ficar jogado em cima de um púlpito. Por quê? Porque isso passa uma imagem negativa para as pessoas que estão nos assistindo, para as pessoas que estão vendo, melhor falando, Então, é melhor que a gente sempre nos mantenha firmes em cima, apoiados sobre nossos
os nossos pés. Por isso é muito importante que a gente mantenha uma postura ereta. Por quê? Porque isso vai transmitir uma confiança, isso vai transmitir uma imagem de responsabilidade, de organização também. Então, esse primeiro erro, nós precisamos prestar atenção nos policial. O segundo ponto é que, muitas vezes, o nosso tempo é corrido, isso é fato, muitas vezes nós temos outras responsabilidades. No entanto, existem aquelas pessoas que, quando estão atrás do púlpito, sempre vão trazer desculpas para tentar justificar, muitas vezes, a falta de preparação. Eu passei o dia inteiro fazendo isso, fazendo aquilo, então não tive tempo de preparar o sermão, não tive tempo de preparar o cronograma, o roteiro para a direção, eu não tive tempo de fazer isso, fazer aquilo. Sempre quando nós estamos à frente de alguma coisa, nós precisamos entender que estamos responsáveis por aquilo. Então, se você está naquele momento com esse dever, com essa responsabilidade, independentemente de qualquer coisa, nós precisamos chegar e executar. Se faltou alguma coisa, nós precisamos então ter a responsabilidade, também a postura de assumirmos aquilo que nós estamos fazendo. Então, se você, por alguma razão, teve alguma dificuldade, não tem problema. Chegue e dê o seu melhor, tá? Quando nós estamos no meio do estudo, no meio de um sermão, não é interessante você ficar dando sempre essas desculpas. Sempre foque no que você está falando, no conteúdo do sermão que você está trazendo para a igreja, ok? O nosso próximo ponto, se você virar a sua folha, o número 3, nós vamos encontrar o seguinte, ó: não leia a sua mensagem a ponto de fixar os olhos nela. Quando houver necessidade de ler qualquer coisa, procure estar familiarizado com o texto de antemão, para que possa olhar frequentemente aos ouvintes enquanto fala. Lembra que na primeira aula nós falamos sobre nosso tempo de escola? A gente está lá para apresentar um seminário. Meu tempo nem era slide, meu tempo era cartolina, né? Só comprava e ficava assim, um ficava sempre segurando. E sempre tinha colinha. O pessoal separava assim os grupos, não, você vai falar daqui até aqui, tal. Separava, botava lá o papel e cada um ficava com a sua colinha assim lendo. Só que, quando a gente ia lá para frente da sala, quando a gente via, a gente não falava para os alunos, a gente só abaixava a nossa cabeça e ficava aqui, ó, lendo, robotizado. Às vezes tinha um professor que tinha um coração bom, que dava ponto, né? Não, tirou 8, muito bom, apresentação impecável. Mas a gente sabe que aquilo dali era simplesmente um decoreba, né? Em termos mais popular, um decoreba. Só que, se a gente vai trazer esse costume para dentro da igreja, não é interessante. Lembra que nós falamos de um contato visual, como ele é importante, para as pessoas perceberem que nós estamos falando com elas e não falamos assim de modo robotizado? E assim, não é também obrigado você decorar todo o seu sermão. Você vai ficar o dia inteiro lendo e relendo o sermão, para que quando você chegue na hora você conseguir replicar como está no texto. Você não vai fazer isso. O que eu posso fazer? Eu posso ler o texto, eu posso ler o meu sermão e estar familiarizado com os pontos que eu iria abordar. Eu não vou ficar lendo aquilo dali. O roteiro e, por exemplo, o material que eu estou usando, o material de apoio, não é para que eu leia, mas é para que eu tenha uma base. Os pontos que eu vou abordar quais são? Esse. Tá, mas o que eu posso fazer se em um dado momento der um branco? O que eu posso fazer? Simples. Eu posso observar onde eu parei, eu posso observar o ponto que eu estou abordando e ter aquele texto base, né, o roteiro base, para que a gente possa voltar ao assunto, para que a gente possa lembrar, para que a gente possa lembrar os textos também que a gente vai ler. Então o roteiro serve para isso. Não é para que você fique preso e lendo e relendo aquilo dali, e falando exatamente como está lá, mas serve como um apoio, para que você lembre os pontos, para que você possa abordar de modo mais didático o que você está falando e trazendo para a igreja, ok? Muito bem. Número 4. Não faça uma introdução à sua introdução. Ou seja, não fique dando muitos, fique enrolando muito, não. É interessante que a gente sempre seja objetivo. Não exageradamente objetivo a ponto da gente preparar um sermão de 1 hora e dar tudo em 30 minutos. Não. Mas é no sentido de que a gente possa respeitar cada parte, cada
período do nosso sermão. Nós temos, geralmente nós vamos ver isso mais na frente, mas cada estudo você tem 3 partes. Você tem a introdução, você tem o desenvolvimento, ou discorrer o tema, o ponto que você quer abordar, e você tem a conclusão, que são as aplicações práticas. Então, por exemplo, eu quero chegar e falar sobre o amor. 1 Coríntios 13 vai ser o meu texto base. Eu vou dar uma introdução, por exemplo, que vai direcionar para onde eu quero seguir. Por exemplo, o amor ele pode ser aplicado não apenas no âmbito dos relacionamentos pessoais, mas também pode ser algo que é uma exortação à igreja, ser uma característica da igreja. Então eu posso levar esse sermão para um tom mais encorajador ou para algo mais exortativo, e assim vai. Então na introdução você pode deixar um pouco claro e deixar assim, como posso dizer, deixar os irmãos, os seus ouvintes conseguem perceber para onde você quer caminhar e qual é o tom do seu sermão, certo? Então a gente precisa ser direto nesses pontos, e quando você chegar na parte de discorrer, é interessante que você respeite cada um daqueles pontos e não exagere no sentido de que no tempo que você tem. Então eu tenho um período, tenho 1h30 mais ou menos para poder dar meu sermão. Eu preciso fechar tudo aquilo dali nesse período de tempo, ok? Então, o ponto de número 5, que já é o próximo que nós vamos ler, diz o que, Elias? Pode ler para a gente? Pronto. Existem algumas coisas que quando a gente vai estar à frente, a gente costuma fazer isso. A gente não discorre o texto, a gente não estuda o texto. A gente simplesmente pega um sermão, às vezes da internet, alguma coisa do tipo, e nós não refletimos acerca daquele texto e apenas nós decoramos aquele conteúdo e passamos para a igreja. Isso não é muito saudável. Por quê? Porque antes de qualquer coisa, você precisa ter no seu coração. Deus falou ao meu coração e direcionou, digamos assim, enfim, de alguma forma, eu vou falar sobre esse tema, eu vou abordar esse assunto e assim eu vou direcionar o meu estudo. Então, às vezes você se apoiar em textos e estudos alheios, isso vai fazer com que você perca o foco e não seja você, assim, sabe? Mas sim uma outra pessoa. Você está meio com plágio. E saiba-se que plágio é crime também, né? Então, a gente precisa ter esse entendimento acerca do texto e também do que você está falando. Quais são as fontes que você está usando? Você pode usar de fato comentários, você pode usar conteúdos como base para o seu estudo, como algo que possa ser um referencial para você montar o seu estudo, certo? Mas não usar ali de maneira, muitas vezes, irresponsável aquilo que você encontrou muitas vezes. Você precisa ver qual é a fonte. Então esse autor que eu estou usando para montar o meu estudo, ele é alguém que se preocupa em ser bíblico, ou é simplesmente uma pessoa que teologia do coaching, teologia do, sei lá, prosperidade, alguma coisa desse tipo. Precisamos ter muito cuidado com o tipo de fonte, de tipo de autor, de teólogo que nós estamos escutando, ok? Próximo ponto. Número 6. Não seja muito sério. A gente não precisa ficar com a cara fechada e empurrada o tempo inteiro, certo? As pessoas que estão nos observando, estão vendo aquilo dali, não é necessário que você, é como se fosse uma espécie de barreira que você está criando com as outras pessoas. Infelizmente, existem muitos ministérios onde os pastores eles adotam uma postura de seriedade tão severa e aí as ovelhas não conseguem se aproximar dele. Não conseguem, por exemplo, expor algum problema que está acontecendo, expor alguma coisa que precisa de algum tipo de ajuda. Então, às vezes, uma postura de severidade extrema pode causar um efeito negativo e não positivo, certo? Número 7, Anderson, o que diz pra gente? Não empregue sarcasmo ou expressões maliciosas. Tem muitos pregadores por aí que quando vão falar de algum ponto, acaba trazendo uma piadinha no meio, só que uma piadinha que é um pouquinho pesada, né? E aí, isso pode perder um pouquinho, pode ser um pouco negativo
para a imagem do próprio pregador, né? Então, assim, não é errado que você faça alguns comentários mais cômicos, mas evite sarcasmo. Evite, por exemplo, fazer com que as pessoas se sintam, como é que eu posso dizer? Se sinta como se houvesse uma espécie de grupo elitista. Não que você esteja confrontando as pessoas que estão te ouvindo, mas como se você passasse a ideia de que você é superior a elas, entendeu? Quando eu vou corrigir uma pessoa, lembre-se disso. Quando eu vou corrigir uma pessoa, tem pecado, cometeu alguma coisa, ou está fazendo, enfim, está cometendo algo que não é da vontade de Deus. O que eu posso fazer? Ele não pode chegar, por exemplo, para Anderson e dizer o seguinte: Anderson, você é isso, aquilo, outro, não sei o quê. Não posso simplesmente jogar tudo isso nas costas de Anderson. Mas qual é a nossa postura bíblica? Eu posso chegar para ele e dizer o seguinte: meu irmão, abordar os pontos que precisam ser abordados, fazer a correção necessária, mas fazer tudo isso em amor. Quando eu vou corrigir alguém, eu não posso me colocar num patamar em que eu sou superior a ele. Eu preciso me colocar numa posição que eu de fato quero ajudá-lo. Eu amo aquele irmão, aquela irmã, e eu estou fazendo tudo aquilo para ajudá-lo. E não o inverso. Principalmente quando tem no nosso meio pessoas que são novos convertidos. Você não pode esperar de um novo convertido um comportamento que seja, por exemplo, de um comportamento de alguém que é maduro na fé. Você precisa ter paciência com esse irmão no desenvolvimento espiritual daquela pessoa. O fruto vai ser dado. Quando você se converte, todos nós, tá? Eu, qualquer pessoa. Quando você se converte, você vai estar aprendendo o que é o mundo, o que é a cosmovisão cristã. Você vai começar a entender aos poucos o que é a vida e como eu devo viver a minha vida. Mas até você chegar nesse período de maturidade espiritual, você vai cometer muitos erros. Você precisa ter paciência. Às vezes é um irmão mais velho, às vezes é um irmão mais novo, um jovem na mocidade. Mas nós precisamos chegar e auxiliá-lo na caminhada. Existem pessoas que já são experimentadas na fé, anos de convertido, e mesmo assim pecam, e mesmo assim tropeçam. E o que nós precisamos fazer? Nós precisamos fazer o quê? Precisamos enxotá-lo do nosso meio, nós precisamos simplesmente humilhá-lo, constrangê-lo? Não. A gente precisa tratar esse pecado, sim, mas nós devemos fazer tudo isso em amor. Nós precisamos ter o nosso coração e nos incomodar, tanto o nosso pecado nos incomodar, mas a gente se lamentar porque um irmão nosso caiu, o irmão nosso tropeçou. Porque parece que no meio cristão existe uma certa alegria, um certo orgulho. Nossa, o irmão fulano pecou, caiu, não sei o quê, vamos agora excluí-lo. Não é bem assim que as coisas funcionam. Não é bem assim. Então nós devemos repreender, tratar o pecado, mas sempre fazer isso em amor. A Bíblia fala, por exemplo, que quando nós vamos corrigir um irmão mais velho, nós precisamos fazer isso como se fosse o nosso pai. Como se fosse jovens, pessoas mais novas, nós precisamos fazer aquilo como se fossem os nossos irmãos, quer sejam mais velhos ou quer sejam mais novos. Percebe? Então assim nós podemos caminhar em família. Ok? Muito bem. Próximo ponto. Irmã Dodi, pode ler pra gente? Número 8. Muitas vezes as pessoas podem usar o púlpito não para pregar, não para trazer uma reflexão, mas apenas para trazer acusações pessoais, certo? Então, eu estou, algum irmão fez algo contra mim, eu fiquei com raiva. Vou usar o púlpito agora para mandar aquelas indiretas assim, né? Nossa, para você ver, né, irmãos? Existem certas pessoas que são assim, né? Certas pessoas que são assim, que faz isso, que faz aquilo. Então, o púlpito começa a se tornar uma espécie de resolução de problemas pessoais. O que nós devemos fugir disso. Nós podemos sim usar o púlpito como meio de nós corrigirmos os nossos próprios erros como igreja, certo? Irmãos, vamos tomar cuidado com isso. Irmãos, vamos ver o que a Bíblia fala sobre este assunto. Agora, eu não posso usar o púlpito como meio para que eu possa corrigir os problemas que, por exemplo, eu tive com meu irmão, ou eu tive com, alguém da igreja. Eu não posso fazer isso. O que nós precisamos fazer? Seguir aquilo que Jesus fala.
Se você tem algum problema com seu irmão, vá e converse com ele, você e ele só. Se o seu irmão te ouvir, você ganhou o seu irmão. E assim por diante. Caso ele não ouvir, você leva outras testemunhas. E assim por diante. É assim que deve ser o nosso proceder. Nós devemos tomar muito, mas muito cuidado com isso. Ok? Nós falamos também, na nossa primeira aula, que devemos ter muito cuidado com a forma de querer ser engraçado no momento do nosso sermão. E esse ponto, ele aparece mais uma vez. No ponto 9, ele diz o seguinte, não exagere em provocar risos ou tornar-se palhaço. Tá? Então, o púlpito, ele não é uma espécie de apresentação de stand-up. Você pode fazer comentários cômicos? Pode, com certeza. Você pode usar desse meio para poder chamar atenção ou poder falar de maneira mais didática aos irmãos. Mas nós não podemos exagerar. Nós precisamos respeitar o tom de todo o nosso estudo. Por quê? Porque aquilo dali pode fazer com que os irmãos achem, ou os ouvintes, de modo geral, achem que aquilo dali não é sério e comecem a lidar com o momento de culto com irreverência. Né? Então, por exemplo, às vezes eu estou no culto, a gente até falou sobre isso, né? Culto de oração é um culto diferente da nossa EBD. É um momento que tem a reflexão sim, mas é um momento especial para que os irmãos orem em comunhão. EBD é uma escola, então tem um tema que será abordado e as pessoas vão estudar, tá? Essas doutrinas bíblicas. Como qualquer escola, você pode tirar dúvidas e pode fazer comentários. Então, se o irmão quiser fazer algum comentário, ele pode levantar sua mão e falar durante o culto sem nenhum problema. Agora, no culto de domingo, que é o culto solene, né? Já não é interessante fazer isso. Por quê? Porque o ambiente já não é mais de escola, e sim é um ambiente de reflexão. Só que às vezes o pregador ele pode fazer alguns comentários que fazem com que os irmãos sintam a liberdade de fazer isso, de falar abertamente, de fazer alguns comentários. Então, se você está lá na frente e você entende a diferença desses cultos, é interessante você poder reger e tomar esses cuidados. Não sei se os irmãos já perceberam isso, mas em cultos, por exemplo, de cultos solenes, sempre vai ter alguns que querem fazer algum comentário. Mas eu não sei se os irmãos já perceberam, geralmente, os pastores ou quem quer que seja o preletor, ele não vai dar a oportunidade para você falar, não. Você pode levantar sua mão e ficar lá, 2 horas, mas ele não vai dar essa abertura. Por quê? Porque não é aquele ambiente, não é uma EBD. É um culto diferente, tá certo? É um culto onde há uma reflexão, onde há uma meditação no que está falando, que vai trazer aplicações. Então, percebe, são coisas diferentes. Se você tem alguma dúvida, é interessante que depois do culto você vai ao pastor e peça explicações acerca daquele versículo que ele abordou, ou de alguma coisa que você não entendeu. Certo? Bom dia. Então é importante nós diferenciarmos cada um desses cultos. EBD, oração e culto solene. Número 10. Esse aí eu acho que todo mundo já viu acontecendo, né? O que diz aí? Alguém pode ler pra gente? Não dê socos na mesa ou culto. Eita. É aqueles, né? Vai quebrar o corpo. Pá! No Mas vale ressaltar o seguinte, meus irmãos, a gente pode recorrer, lógico, a algo não exagerado. A gente pode usar como meio de despertar alguns irmãos da oração. Como assim? Às vezes tem alguns irmãos que estão intercedendo pelo culto, né? Então tá lá, tá aqui, mas a mente está no sonho. Então o que pode acontecer? Você pode usar esse recurso para poder, como é que eu posso dizer, acordar. Vamos acordar? Certo? Então, lógico, não estou falando que você vai dar um tapa, assim, um burro no cu, mas de uma forma que você possa despertar esses irmãos, chamar a atenção nesse sentido. Rapidinho, meu irmão, quando a gente estava no mini jovem, né? Agora, recentemente, o pastor falou algo interessante, que tinha um irmão que sempre sentava lá no cantinho. Ele era não sei se era idoso, mas acho que era um coroa, né? Estava lá atrás, aí a cadeira era próxima da parede, ele só encostava assim, ó, e pronto, já era, o sono vinha, o culto ia seguir isso aqui, ó, no sono. Aí o pastor falou que o que ele fez? Durante o culto ele percebeu isso,
ele manda todo mundo se levantar. Aí todo mundo se levanta. Aí o irmão que estava dormindo ali, poxa, aí você levantou. Aí depois o pastor, agora pode sentar. Só foi aquele vivo morto, sabe? A brincadeira, vivo morto. Aí o cara acordou, não entendendo nada aí. Pô, pode sentar aí. Poxa, aí se sentou. Acordou, né? É uma forma da gente já despertar quem dorme. Muito bem, então ponto 11, né? Não fique arrumando a gravata, nem fique brincando o tempo todo brincando com o botão do paletó, abotoando e desabotoando. E aqui a gente entra algumas partes que são, como é que eu posso dizer, alguns vícios, não apenas de linguagem, mas também de gesticulação, tá? Então tem gente que fica inquieto com a mão, fica mexendo na roupa, fica agitando a gravata. Então são coisas que, tanto se eu falar coisas que são repetitivas, podem gerar um certo incômodo e sujar minha comunicação, esses mesmos vícios externos do nosso comportamento pode ser algo que não chame atenção do ponto de vista assim, mais positivo, é algo ruim, né? A pessoa vai olhar para esse tipo de coisa e vai achar, tá tudo bem, pastor, tá com ansiedade, tá nervoso e tal. Então são coisas que passam uma imagem negativa, ok? Número 12. Não use gírias ou piadas. A palavra piada nessa apostila vai aparecer várias vezes, tá? Mas não use gírias. Eu admito meu pecado aqui, tá? Mas logo no início eu tinha muitas gírias, perdão. Então aquela coisa, né? Tá ligado, né? E aí, boy, não sei o que, tal. Meio estranho. E com o passar do tempo foi corrigindo essas coisas, até porque o pastor chegou assim, meu filho, tudo bem, escutei você falar aí, boy, não sei o que, então pastor, eu juro, eu não sou envolvido com coisa errada não, juro. Aí pronto. E assim, lógico, a gente vai se policiando, treinando essas coisas. E é importante a gente sempre extrair e limpar a nossa comunicação também dessas gírias. Por quê? Porque às vezes você, como eu posso dizer, a gente escuta um negócio com tanta frequência que a gente aprende aquilo que a gente nem pensa, só tá na cabeça, entendeu? E você, rapaz, de onde saiu isso? É de tanto você escutar pessoas falando, é de tanto você ver na internet, em rede social. Exatamente. Sabe uma coisa interessante? Lembra quando Jesus estava sendo julgado, etc. E aí o pessoal chegou para Pedro e disse: Pedro, tu conhece Jesus? Esse cara aí não dava com ele, não dava não. Que Pedro responde: sei nem quem é. Não tá nem vindo. Que dia foi isso? Aí, na segunda vez, não, tu conhece ele sim. Eu tô lhe reconhecendo, você é discípulo desse Nazareno aí. Ele disse: não, tá doida. Ó, tá vendo, gente? Não. Aí, na terceira vez, o que a pessoa fala? Olha, você conhece ele porque você fala como ele. Então, pela fala de Pedro, já associou a Jesus. Então, muitas vezes, a gente herda algumas gírias, algumas formas de falar por conta do nosso ciclo, das pessoas que estão ao nosso redor, certo? Voltando aqui para o nosso estudo, no nosso item, no número 13, mais uma vez, é um ponto que diz respeito a esses vícios, né, gesticulares. Não fica olhando o tempo inteiro para o relógio, ou, né, para o tempo. Então, é importante a gente ficar tranquilo, mas obviamente nós ficarmos atentos em relação ao horário que nós estipulamos. Número 14, o que diz para a gente? Alguém pode ler? Que assim, ó, passa aqui a mão, tal. Você, rapaz, quer seduzir quem? Esse charme todo, certo? Número 15, não elogie a si mesmo. Então, às vezes, quando a gente está ali na frente, tem aquela tendência de falar mais de nós mesmos. Olha, na minha juventude, porque olha na minha vida, porque eu faço isso, porque eu faço aquilo e tal. Qual é o problema? Vamos lá. É errado você usar como exemplo da sua vida uma vivência sua? Não é. Mas o problema e o cuidado que nós devemos ter é de não colocarmos na nossa vida, né, e buscar para nós mesmos glória que é para Deus exclusivamente. Então, às vezes, você já ouviu aquela pessoa que fala o seguinte: olha, aconteceu algo incrível na vida dela, mas ela fala sempre assim: olha, primeiramente Deus, mas segundo eu, porque eu fiz isso, eu fiz aquilo outro.
porque eu me esforcei, porque eu fiz, nossa, porque assim, eu tenho coragem, eu tenho esforço, disposição para fazer aquilo que eu quero, para conquistar os meus objetivos, para fazer tudo. E o que acontece? Pelo menos quando eu escuto alguém falando isso, é perceptível que a ênfase da fala da pessoa não está na obra da providência de Deus, mas está no esforço que aquela pessoa fez em conquistar a coisa. Então você percebe que a pessoa não está glorificando, mas está buscando glória para si mesmo. Porque Deus fez tudo. Mas se não fosse assim, não é? A casa, né? Nossa, Deus abençoou grandemente o meu marido na minha casa, mas porque me colocou na vida desse homem. Porque se não fosse por mim, ou porque se não fosse por mim, essa mulher também não ia por canto nenhum, não sei o quê. Percebe? Então, muitas vezes, a forma como nós falamos expressa o que está no nosso coração, né? Então, porque essa mulher é dessa forma, ou porque esse marido é desse jeito, se não fosse por mim, Então, o que acontece? Pelo menos do ponto de vista do seu casamento. Quando você tem esse pensamento, você pode perder a capacidade de olhar, de conseguir encontrar qualidades no seu parceiro. Porque você não vai ter mais aquele fator de admiração. Você vai ficar, nossa, você está fazendo isso porque é menos que a obrigação dele. As minhas obrigações, que sim, são virtuosas, que são importantes, eu estou fazendo de fato um ato de caridade, um ato nobre, certo? Então, a tendência nos nossos relacionamentos é sempre ver a obrigação do outro como algo inferior e os seus como algo superior, né? Então, dentro de um casamento, dentro de qualquer relacionamento, você deve sempre buscar fazer o que é o seu dever, mas ao mesmo tempo reconhecer que o outro está se esforçando igualmente a você, certo? Então, um ponto a se considerar também. Muito bem, nós temos também, número 16, o seguinte: não direcione a mensagem a alguém do auditório. Lembra que a gente acabou de falar? Às vezes tem um problema, às vezes tem uma desavença, e você está dirigindo aquela mensagem para alguém específico. Mas às vezes, algum problema desse sentido já é do conhecimento de todo mundo. E aí quando tem esse sermão, todo mundo já sabe quem é, já sabe por que foi, já sabe de tudo, ok? Então, precisamos tomar esse cuidado porque, primeiro, nós precisamos corrigir e, às vezes, policiar as nossas atitudes a ponto de nós não constrangermos a pessoa. Por exemplo, se eu sei que o irmão tal tem esse tipo de pensamento, ele faz um tipo de comentário, ele faz alguma coisa, como a irmã até falou, né, do exemplo lá, eu não posso explicar, falar de uma maneira que só gere constrangimento e não edificação, tá? Tudo que a gente for fazer, precisamos ter esse intuito. Eu preciso, tudo que precisa ser feito para a glória de Deus e que precisa também gerar edificação para aqueles que ouvem. Se o que eu vou fazer ou o que eu vou falar não gera edificação, mas apenas constrangimento, talvez seja melhor a gente nem falar, talvez seja melhor a gente até ignorar, entendeu? Então, usar de sabedoria. 17. Exatamente. Isso já entra também no nosso vício de linguagem. Vício de linguagem não é apenas palavras, mas às vezes sons. Às vezes você tem um barulhozinho, percebe que aqui na apostila é uma tosse, mas pode ser qualquer outra coisa. Você faz antes de falar, antes de começar cada frase, né? E pronto, a gente precisa se policiar nesse sentido para não gerar sempre esse som repetitivo que também tira a atenção, né, dos ouvintes. Número 18. O que diz pra gente? Ridículos. Exatamente. Então, nós precisamos nos policiar acerca dos nossos atos, dos nossos comportamentos atrás do púlpito. Número 19. Exatamente. Isso é muito natural porque às vezes você tem um pregador que você gosta muito, alguém que você, assim, nossa, é um cara incrível, inteligentíssimo, um pastor da internet, uma forma de explicar, uma didática excepcional, e você quer imitar aquela pessoa. Você começa a ter esses mesmos trejeitos, você passa a ter essa mesma forma de se comunicar e de se portar,
E qual é o problema? O problema é que você perde o elemento de autenticidade. Você não é você, né? Cada um de nós tem uma maneira de se comunicar. E nesse curso nós não estamos adestrando as pessoas a se tornarem robôs, tá? Mas são ferramentas que podem melhorar a sua comunicação. E como essas coisas vão ser aplicadas na sua vida e na sua comunicação, aí vai depender de como vocês praticam essas ferramentas, e colocam em prática, né? Essas ferramentas disponibilizadas, ok? Muito bem. Número 20. Não. Pode ler. Pronto, quando um pastor fala, já estou terminando, não acredite. Falta aí mais umas 3 horas para terminar o culto. Então, assim, é preciso que a gente sempre foque na mensagem. Fique preocupado com essas coisas não, porque, enfim, você apenas vai se cansar. Lógico que é importante ressaltar a palavra repetidas vezes. Lembra que Jesus, quando vai falar sobre a oração, ele disse que, olha, quando vocês forem orar, fechem a porta, entrem no quarto de vocês, fechem a porta e orem ao Pai que está em secreto. E o Pai que está em secreto, ele se recompensará publicamente. Não façam como os ímpios, né? As outras pessoas, os pagãos, que repetem as mesmas coisas diversas vezes, porque eles acham que, por muito repetir, serão ouvidos. Mas na verdade não é assim, né? A oração nós aprendemos que é o momento de nos relacionarmos com o Criador também. E quando nós falamos repetidas vezes a mesma coisa, como por exemplo, mas tudo bem, brincadeira, mas coisas como estas, a gente vai cansar as pessoas que nos ouvem, tá? Vai estar cansando as pessoas. Número 21. Não ilustre com narrações longas. Tem pessoas, né, que quando vai fazer uma ilustração, vai contar alguma experiência, ela vai no Japão, passa ali pelo Marrocos, vai para não sei aonde, enrola. O foco do estudo já foi embora. Ninguém sabe mais o que ela estava falando, ninguém sabe mais nada, vai aquele arrodeio todo. Então, quando você está à frente, você vai dar um estudo, é importante que você seja objetivo, para que o seu tema, para que o sermão, para que a direção, ela não perca o foco, tá? Então, se você for fazer alguns comentários, seja breve, tá? Você pode demandar um pouquinho de tempo, mas desde que aquele comentário tenha a ver com o tema e ao mesmo tempo não perca o foco, ok? Número 22. Aqui pode parecer um pouco estranho, mas tem muitas pessoas que fazem isso, que é ficar olhando para o teto, para o chão, para a parede, para a janela, para o púlpito, para todo canto. Muito bem, então olhe para os seus ouvintes, olhe para as pessoas que você está falando. Lembre-se que o contato visual é muito importante. Não exagere também em tirar e colocar os óculos, fica com aquela agonia de mexer no óculos, mexer no cabelo, mexer na gravata. Deixe as suas mãos relaxadas, tenha uma postura relaxada, tá? Não fixe o olhar demasiadamente em algum ouvinte em particular. Número 24. Por quê? Se você ficar olhando demasiadamente ou demoradamente para alguém, a pessoa vai achar estranho. Por que essa pessoa está me olhando tanto assim? Eu não me arrumei tanto, né, para ficar tão chamativo. Então, assim, às vezes você está com vontade, pode acontecer, né? Você está no seu corpo, está sério, mas quando você vai, ou melhor, quando você está na cadeira sentado, você está sério, mas quando você vai para o corpo, aí dá uma crise de riso, você começa a rir assim, mas não é alegria, não sei o que acontece. E mesmo depois de muitos anos ali de caminhada, isso pode acontecer. E qual é o macete? O que você pode fazer para driblar isso? Você pode olhar para alguém que está sério, você pode olhar, mas não fixamente e demasiadamente, tá? Demoradamente. Mas você pode olhar para alguém, olhar para outra pessoa, porque aquilo ali vai ajudar você a manter a seriedade. Se você está com vontade de rir e olha para alguém que também está com vontade de rir, você vai rir do mesmo jeito, certo? E aí, é um macetezinho, é uma dica prática para quando você estiver lá na frente e se deparar com essa dificuldade. Número 25, o que diz? Não ficar de olho fechado enquanto estiver falando. E aquela síndrome do orador, né? Que a pessoa está durante o culto
Então, meus irmãos, é aquela postura de oração, né? Então, meus irmãos, amém, porque Deus sim nos ama e tal. Né? Você vai ver até na internet alguns pregadores que agem dessa maneira. Então, meus irmãos, não sei o que e tal. Mas na realidade não é bem assim. Tá? Você limita muito a sua comunicação fazendo isso. Então, tome cuidado, não faça esse tipo de coisa. Número 26. O que diz aí pra gente? Não dar gritos ou fazer diversos desprovidos, de maneira que os ouvintes assustados ou mesmo apavorados. E aqui já é um meme que a gente encontra até na internet, né? Do nada tá o culto, não sei o que, tá todo mundo lá. Aí do nada o pastor dá um grito, ou não sei o que. Aí os irmãos chegam daquele susto, é como já conta, né? Aí tem aquele susto inicial, aí ninguém sabe o que está acontecendo, se é tiroteio, se é alguma coisa, aí você fica sem saber o que está acontecendo. Então, como eu posso dizer, a gente precisa tomar cuidado com o tom da nossa voz. Às vezes as pessoas acham que muitos pregadores que adotam uma forma de pregar que é por meio de gritaria. Né? Então começa a gritar, bota o microfone assim, começa a não sei o que. Como se isso fosse deixar, né, tem mais poder, é mais o agir do Espírito Santo. E na verdade, às vezes você está no tom, às vezes está sem microfone, às vezes é numa conversa com uma pessoa, que você não está gritando, você está falando alto. Mas pela conversa, pelo conteúdo da sua mensagem, isso gera edificação. Não é necessário que eu grite, que eu não faça as paredes tremer. Não. É somente o conteúdo. Lembre-se que é o Evangelho que vai mudar, que vai trabalhar no coração da pessoa. E não é a minha eloquência ou pela altura da minha voz. Certo? Não é preciso. Então, gestos também explosivos, e nós encontramos esse tipo de atitude em muitas igrejas que são pentecostais, neopentecostais, igrejas, por exemplo, assembleias que são de movimentos mais renovados, que tem essa pegada. Mas lembre-se, não é isso que vai mudar. Às vezes o rapaz fala muito alto, mas fala groselha. Não tem conteúdo. A pessoa pega, geralmente tem aquelas caixas de som, né? Vai fazer algumas pregações nas ruas, tem aquela caixa de som. O cara ajusta meio errado, assim, fica aquele som meio esquisito. E começa a gritar. Só que você percebe que não tem conteúdo nenhum. Não tem nada. Aí começa a falar coisas mais genéricas. Coisas que não faz nem sem pé sem cabeça. Então você tem tudo. Você tem microfone, tem a voz alta, você começa a impor sua voz, mas não tem evangelho. Então o que adianta? Né? O que vai mudar na vida de outra pessoa? Nada. Certo? Muito bem. Número 27. Outro irmão pode ler pra gente? Não fazer caretas, se errar, corrija-se, sem chamar atenção ao erro. E prossiga com a palestra. Se todo mundo ri, ria também. Mas volte ao assunto o mais breve possível. E sem muito detalhe. Exatamente. Então, tem muita gente que quando comete algum erro, o que ela faz? Desculpa, irmãos. Eu estou muito nervoso, irmãos. Eu estou muito assim, irmãos. Nossa. Aí começa a passar aquela imagem que está super nervoso, está super nervoso e tal. Só que, para você ter uma boa comunicação, uma boa oratória, você pode corrigir os seus erros sem colocar um holofote para o erro que aconteceu, para o erro que você cometeu. Pode ser que você está falando uma frase, mas no meio dessa frase você se embanana, você erra. Não é necessário que você fique o tempo inteiro, desculpe, irmãos. Eu posso simplesmente acertar, posso apenas corrigir o meu erro e chamar atenção, sem colocar ali um pedestal, nossa, que coisa, e continuar a pregação, continuar a sua palestra, continuar o que você estava falando, ok? Mas vale ressaltar também um detalhe muito importante, que todas essas coisas não se aplicam apenas quando você vai trazer uma reflexão, mas também se aplica para as pessoas que vão em cultos, ou melhor, em sessão, né? Em sessão ali extraordinária, que geralmente as igrejas fazem mensalmente. Você, quando vai trazer um relatório, da mesma forma, você precisa se portar e seguir essas mesmas orientações. Por quê? Você vai estar na frente de outras pessoas e você vai também estar falando. Não é necessário que você fique o tempo inteiro, ou porque você vai estar trazendo um relatório sobre alguma coisa, financeiro ou missionário, que você vai simplesmente ir de todo jeito, no sentido de ficar todo
se jogando em cima do púlpito, como a gente falou no início, né? O ponto que nós abordamos, ou que a gente fala o tempo inteiro, sabe, adotar uma postura de reverência. Não é assim. Então, devemos fazer tudo com ordem e com decência. Então, se aplica em todas as áreas da nossa vida. Número 28, diz assim pra gente: não usar repetidas vezes os mesmos gestos, palavras repetidas ou expressões. Certo? Então, tudo isso faz com que o seu sermão e com que a pregação, com a sua performance, se torne algo robotizado, ou meio, como eu posso dizer, repetitivo e cansativo. Quando algo é muito repetitivo, torna-se cansativo. Então guarde isso na sua cabeça, tá? Algo muito repetitivo torna-se cansativo. Muito bem, número 29. Evitar portar-se com ar de indiferença para com a sua mensagem ou seus ouvintes. Indiferença nada mais é do que você, assim, não se importar, tá? Tanto faz com o que tanto fez. Às vezes você está, como nós falamos na primeira aula, às vezes você está trazendo uma mensagem de repreensão, às vezes você está falando sobre algo, a realidade da perdição, do inferno, e você precisa fazer com que essa mensagem tenha o peso que ela de fato tem. Se a gente tratar esse tipo de mensagem que é bíblica, mas de uma maneira que você é indiferente, você vai passar a imagem de que aquelas pessoas não precisam se preocupar com a sua realidade espiritual e com a sua realidade na eternidade. Todo mundo vai ressuscitar, saiba disso, quer seja crente, quer seja descrente, todo mundo vai ressuscitar. As pessoas que estão no inferno vão sair do inferno em algum momento para serem julgadas, mas haverá um destino eterno diferente. Pessoas vão ressuscitar para a vida e pessoas vão ressuscitar para a morte eterna. Então, se eu não encaro essa realidade e não passo essa mensagem de acordo com o peso que de fato ela tem, eu vou estar anestesiando as pessoas, ou seja, essas pessoas não vão se sentir preocupadas, não vão sentir o peso do seu pecado, não vão reconhecer que precisam de um Salvador, certo? Então, sempre respeite o teor e busque expressar o devido peso, a devida gravidade do que você está falando. Muito bem. Não seja também artificial. Absorva a técnica de forma que torne-se uma parte de você. O resultado será uma naturalidade completa e certa. Quando você vai aplicar essas ferramentas que nós estamos estudando nessas aulas, você talvez tenha alguma dificuldade por não ser algo da sua natureza, certo? Você está ali na frente, você vai se sentir meio que robotizado. Porém, com o tempo, todas essas coisas elas farão parte de você e serão ali naturais. Você nem precisa ficar pensando, não precisa nem ficar preocupado, porque são coisas que gradativamente, você tendo paciência, vão ser úteis e vão ser naturais, farão parte de você. Certo? Muito bem, 31. O que diz aí, irmão Anderson? Não confiar nas vitórias passadas para manter o prestígio pessoal no presente e no futuro. Exato. Tem aquela pessoa que sempre fica olhando para o passado como, nossa, eu fui o herói dessa situação. E sempre busca para si esse holofote. Lembra daquilo que nós falamos? Pessoas que tentam pegar para si a glória que é de Deus. Pessoas que... E isso, meus irmãos, é muito comum isso acontecer. Tá? É muito comum. Muitos pregadores fazem isso e não se importam de serem reconhecidos. Não sei se os irmãos viram, mas recentemente, talvez não tão recentemente, tive um prêmio que era como melhor pastor, melhor pregador. Não sei se os irmãos já viram, né? Aí, nossa, o prêmio de melhor pastor do ano para fulano e tal. Aí vinha lá o camarada, vinha com o troféu. Obrigado, meus irmãos. Nossa, é uma alegria muito grande esse reconhecimento. Nossa, tão difícil a obra, mas estamos aí na luta, na batalha. Orem. O que aconteceu neste evento? Ele simplesmente tomou para si uma glória que não é dele. A Bíblia fala, olha, se você cumpre o seu chamado, você está fazendo aquilo que é sua obrigação, nada mais. Nós não devemos fazer nada para ter reconhecimento humano. Nós devemos fazer tudo para que Deus sim seja glorificado. Você lembra que nós comentamos em uma aula passada que muitas vezes você vai se preparar e você vai preparar o melhor sermão da sua vida. Mas às vezes as pessoas que vão ouvir aquele sermão não vão
tratar, não vão sequer ouvir. Vai ter pessoas ouvindo, vão tratar com indiferença. E você, por conta dessa situação, você vai se sentir o quê? Frustrado. Se você é alguém que busca o reconhecimento daquelas pessoas, é provável que você vai desanimar o seu ministério, é provável que você vai ficar muito frustrado, porque, nossa, você faz tudo naquela igreja, a igreja não corresponde da forma correta, da forma como deveria, eu estou fazendo, me esforçando, mas a igreja está fria, por que isso? Meus irmãos, a gente não faz nada, a gente não faz esse, por exemplo, este curso porque a gente quer o reconhecimento dos irmãos. Não, a gente quer estar capacitando a igreja, para estar blindando a igreja, para estar capacitando cada irmão, para que possam ser usados por Deus. Esse é o nosso intuito, esse é o nosso objetivo de fazer qualquer coisa. Se nós estipulamos uma coisa, estipulamos ali um trabalho, uma missão, um evangelismo, e a maioria das pessoas que compõem a igreja não vem, faça com as pessoas que vieram e se alegrem por esses que vieram, mesmo que não venha ninguém, mas se alegrem no Senhor, e Deus tem capacidade para fazer aquilo ali. Porque se a gente busca esse reconhecimento humano, a gente não vai fazer nada, porque as pessoas são pessoas que obviamente são pecadoras, são imperfeitas, e se nós estamos preocupados com isso, talvez esse tipo de frustração mostre que, na verdade, nós estamos mais preocupados com a glória dos homens do que com a glória de Deus. Tem uma aula no seminário que é bem interessante. O professor, ele usa o exemplo de Jonas. E nesse livro, perdoe-me, né? Mas a aula do professor, ele usou um livro, tá? De um autor, e nesse livro ele usava a história de Jonas. O que acontece? Jonas, ele foi chamado por Deus para levar a mensagem a Nínive. E o que era Nínive? Nínive era um lugar extremamente problemático, um lugar que reinava a impiedade, a iniquidade, o pecado, a morte, a destruição, a violência, tudo isso acontecia em Nínive. Deus chama Jonas também para aquele ministério, numa região completamente diferente, violenta, criminosa, né? Usando a linguagem, fazendo esse anacronismo, entre aspas. Mas para onde que Jonas ele foge? Ele foge para uma região chamada Tarsis, né? Quando a gente vai fugir de algum lugar, a gente sempre foge para um lugar que é melhor ao nosso olhar. Então, muitas vezes a gente sempre vai querer estar ou ter um ministério que é de sucesso, que é um ministério incrível, que é um ministério que você, nossa, né? Pessoas, uma mega igreja, todos os departamentos daquela igreja funcionam, tudo aquilo dali, todos os irmãos ali são maduros na fé. Só que, veja, Deus muitas vezes nos chama para Nínive. E essas regiões, para regiões que são difíceis, que são problemáticas, é onde Deus vai usar a sua vida e vai germinar aquela semente que Deus plantou no seu coração. Ou vai fazer com que aquele dom que Deus colocou na sua vida possa ser desenvolvido. Nós, meus irmãos, assim como uma espada, ela é forjada esqueci o nome do instrumento, mas ela é forjada ali na batida, em amolar, nos ferimentos. Assim é a nossa vida. Nós nos amadurecemos por meio das dificuldades, por meio do sofrimento. Então, quando a gente tem essa percepção, nós percebemos que, a mentalidade que eu tinha anos atrás não é a mesma que eu tenho hoje. Hoje, eu consigo perceber de modo mais racional, de modo mais vendo o agir de Deus. Eu não sou mais imaturo como eu era antes. Deus usou todas as circunstâncias da minha vida para que eu pudesse amadurecer e fosse segundo o coração de Deus, segundo o caráter de Cristo. Número 32, alguém pode ler para a gente? Não se apoiar em elogios dos homens, alimentando assim seu ego, mas sim no conhecimento que tem feito o melhor que pôde. Geralmente nos fins de culto, quando o culto é uma bênção, aí sempre vem alguém assim, nossa, olha, parabéns, viu? E tal. E a gente precisa tomar muito cuidado, porque é o seguinte, existe sempre aquela forma de receber elogios e a forma que a gente precisa tomar cuidado ao receber para não estar usurpando a glória de Deus. Eu gosto muito do exemplo do profeta Eliseu. O profeta Eliseu, lembra? Chegou um cara lá,
um assírio, se eu não me engano, general, foi até ele, Naamã, não é isso? Foi até ele era leproso. Aí chega lá, Naamã esperava que Eliseu recebesse ele com toda a honraria, mas Eliseu nem sequer saiu de casa para receber ele. Apenas mandou Naamã ir no Rio Jordão, se eu não me falhar a memória, e dar 7 mergulhos ali para ele ser purificado. E o que acontece? Lógico, Eliseu ele fala isso, transmite essa mensagem por meio do seu servo ali. E vai Naamã, faz o que ele diz e é curado. Naamã ele volta lá para Eliseu e oferece ouro, força, uma recompensa, por cima de recompensa, por aquilo que Eliseu fez. Aquele general, ele reconheceu Eliseu como um homem usado por Deus e quis honrar Eliseu. E o que acontece? Eliseu rejeita, ele não aceita aquelas honrarias, ele não aceita aquele ouro. E o que o servo, um olho grande, diz? Olha, por que você não está aceitando? A nossa vida vai melhorar muito com esse dinheiro todo. Então Eliseu lhe fala, olha, eu não posso receber dinheiro por algo que foi Deus que fez. Eu não posso receber esse tipo de honraria, sendo que Deus quem foi o responsável por isso. Quando um pregador, ele pode ter algum tipo de eloquência, algum tipo de capacidade de ensinar, não vem dele mesmo, mas é um dom, é uma capacidade que Deus deu àquele indivíduo. Então sempre quando a gente vai estar diante de situações de elogios, nós precisamos reconhecer e dizer o seguinte, olha, louvado seja Deus por isso, louvado seja Deus pela palavra. Por quê? Nossa, tem pessoas que reconhecem que o culto de domingo foi uma bênção, mas o da outra semana não foi uma bênção. Ué, o que mudou? Não foi a palavra de Deus que foi pregada? Então, é isso que deveria ser uma bênção, ser reconhecido como uma bênção no culto. Por quê? É só porque não teve a mesma ênfase ou alguma coisa do tipo? Então, o que exatamente, aos nossos olhos, determina que um culto ele foi uma bênção ou que não foi uma bênção? Certo? O que determina que uma igreja é boa e a outra não é? Por quê? Porque é por conta do pastor, é por conta disso, é por conta daquilo outro, é porque o pastor, não sei aonde, prega melhor. É porque o fulano de tal fala bem. Tá, mas ele tem uma boa oratória, mas será que o que ele está falando é bíblico? Será que ele se preocupa em ser bíblico? Então a preocupação nossa deve ser essa, sermos bíblicos. A questão de oratória, ele pode ser aprendido gradativamente. Agora, uma igreja que não é bíblica, ela vai desfrutar de consequências negativas cedo ou tarde, certo? Cedo ou tarde. Existem muitos movimentos, existem muitas igrejas que os seus membros, eles são mais descrentes do que crentes. Vivem uma vida completamente assim, se me permite usar a palavra, na bagaceira mesmo, sabe? Na imoralidade. Temos muitos conhecidos que dizem ser cristãos, mas falam palavrão, falam besteira assim e faz besteira como se nada tivesse acontecido. Então são coisas que devem nos levar à reflexão, tá? O nosso penúltimo ponto de número 33, diz assim, ó: não se exaltar pelos elogios dos homens nem pelos sucessos. O nosso sucesso é pela graça de Deus. O que é graça? O que é graça? Favor imerecido. Se você tem um dom, uma aptidão ao ensino, meu irmão, você recebeu isso pela graça de Deus. Não foi porque você merece ou porque você é bonito, não. Se você tem um dom de misericórdia, não é porque você é bonito, ou porque você, é zeloso, enfim. Você não recebeu nada de Deus porque você mereceu. Não foi pelo mérito, mas foi pela graça, por favor, imerecido. E Deus, é interessante isso, porque quando você olha para a sua vida e vê o que Deus fez por você, você percebe nitidamente que Deus foi misericordioso conosco. Misericordioso. Então que nós possamos reconhecer isso, o agir de Deus na nossa vida. E por último, para nós encerrarmos, o que diz? Não se desanimar pelos erros, nem pelas críticas e censuras. Esse ponto aqui é fundamental, por quê? Porque você, dentro da igreja, você vai encontrar muitas pessoas que vão errar com você. Pessoas que vão falar alguma coisa que você não gosta, pessoas que vão fazer algo que você não gosta, pessoas que você vai ver e perceber, rapaz, essa pessoa não é crente, e tal, e isso vai te desanimando gradualmente, isso vai te deixando mais frustrado gradualmente. No entanto, quando o nosso coração, a nossa mente está alicerçado, os alicerces da nossa vida está em Cristo e não em pessoas, com
Nós vamos fazer todas as atividades com fervor, com ânimo, com intensidade, mesmo que você esteja sozinho, seja só você. Mas se o seu coração está alicerçado em Cristo, você vai dar o seu melhor. As outras pessoas, se vierem, vão vir, louvado seja Deus. Mas se não vierem, darei o meu melhor, porque não estou fazendo por elas, estou fazendo por Papai do céu. Tá? Então, se você for fazer, faça com alegria, com regozijo, tá? com amor ao ministério, aquilo que Deus designou a você. Não faça com desânimo, não, porque você não está fazendo para pessoas, você está fazendo para Deus. Tá? Então, guarde isso no seu coração. Se você tem o dom ali, você está vocacionado, você foi separado para alguma função, o seu ministério na igreja de, sei lá, de limpeza, ou é de organizar a igreja, ou é da mídia, ou é do som, ou é do sei o que mais lá, faça com ânimo, faça com regozijo, sabendo que é Deus que está fazendo isso, que derramou graça em sua vida. Não é por conta de ninguém não, tá certo? Dediquemos a nossa vida para a glória de Deus. Amém?